1861. A Real Sociedade antecipou-se em mais de 2 séculos à Academia de Paris, nesse sentido, e hoje, no século XIX, aí estamos vendo titulares seus, quais Moore em 1841, Crookes em 1871 e Wallace em 1875, enfrentarem o problema com a mesma coragem e independência. Os senhores William Barrow e Oliver Lodge sucederam com brilhantismo, diga-se. A Academia de Ciências só há pouco atingiu esse nível com Richet, o Conde de Gramont e D'Arsonval. O Sr. Barrett exprimiu a sua conversão em termos precisos, que valem transcritos aqui, pensava eu que, em experiências e observações de homens de absoluta competência e integridade, tais como Crookes e Morgan, não se cogitava de fraude possível, mas poderia haver ilusão, como se deu, a princípio, com a hipnose. Minhas pesquisas destruíram por completo a minha teoria. Foi em 1876. Um advogado inglês, de reconhecida honorabilidade M.C., tinha alugado para veraneio, em Kingston, condado de Dublin, a casa de um amigo meu. Travando relações com M.C., fiquei surpreso quando me falou de manifestações em sua casa, não sendo ele espiritista, nem ninguém da sua família. Ficavam perplexos e aborrecidos quando pancadas e rumores outros se verificavam, aliás frequentemente, em presença da filhinha Florrie, menina de 10 anos, inteligente e viva. A princípio supuseram fosse ela que lhes armava a partida, mas logo se convenceram de que isso não era possível. A mestra queixava-se de pancadas na sala de estudo e a professora de piano afirmava que o instrumento dava fortes estalos quando a menina o dedilhava. O casal M.C. me permitiu, de bom grado, um inquérito pessoal e lá me fui à sua residência, no dia seguinte, depois do almoço às 10 horas da manhã ensolarada. Assentamo-nos em torno da grande mesa de jantar, lisa, sem toalha, eu, o casal M.C. e a pequena Florrie. O transparente das janelas que davam para o gramado deixava coar a luz de fora, de maneira que os pés e mãos de todos nós ficavam perfeitamente visíveis. Ouvimos logo um como arranhar da madeira, seguido de pancadas na mesa e no encosto das cadeiras. Eu tinha de vista os pés e mãos de Florrie e certifiquei-me de sua absoluta imobilidade. Agora eram marteladas no assoalho, como se estivessem a pregá-lo, e eu tinha a ideia de carpinteiros no pavimento superior. As pancadas tornavam-se mais fortes sempre que ensaiávamos uma canção alegre, ou quando fazíamos música. Elas davam, então, de modo engraçadíssimo, o ritmo do compasso, transformando-se em rangido semelhante ao de um arco de violoncelo raspando a madeira. Muitas vezes coloquei o ouvido no local em que nos parecia produzir-se um ruído e percebi distintamente a vibração rítmica da mesa, sem lhe descobrir causa visível e tangível, infra ou supra. As pancadas se deslocavam às vezes, mais perto ou mais longe. Um dia, pedi que batessem no velador, a meu lado, móvel no qual Florrie não tocava. Fui atendido. Coloquei as mãos, uma embaixo, outra em cima da mesa e experimentei, nitidamente, a ligeira vibração das pancadas no lugar que tateava. Quer estivéssemos sós, eu e Florrie, quer em companhia de outrem, o fenômeno era inalterável. Às vezes, mandava entrar outras pessoas, a fim de ver até que ponto se justificaria minha teoria da alucinação, mas a verdade é que todos percebíamos os ruídos. Repetimos pausadamente o alfabeto e a inteligência invisível correspondia sempre, com uma pancada, à letra precisa para formular as palavras e respostas. Chegamos assim a saber que o comunicante era um rapazinho, Walter C. A senhora C. me disse mais tarde que, quando ia dar boas noites à filha, ouvia as pancadas e surpreendia a pequena a conversar com o seu camaradinha. Tive ocasião de verificar algumas das respostas assim obtidas, e constatei serem alegres, simples e ingênuas, ou fossem em perfeita concordância com as perguntas que a pequena poderia formular, até na ortografia. Os cépticos não deixarão de objetar que tudo isso não passa de invencionices de criança maliciosa, para zombar do professor. Que lhes faça bom proveito. Por mim, limito-me a advertir que, depois de algumas semanas de investigação, todas as nossas teorias, minhas e dos amigos que me secundaram, nos fizeram rejeitar, unânimes, qualquer hipótese de fraude, ilusão ou falha de observação.
Os fenômenos eram inexplicados a menos que presumíssemos uma inteligência invisível ou fosse da própria criança. Contudo, a força despendida ultrapassava de muito a de Florrie. Presenciamos o deslocamento de móveis. Um dia, na sala de jantar, à plena luz, sentados à mesa que podia comportar 12 pessoas, eu e os pais de Florrie vimos a dita mesa levantar-se 3 pés, de maneira a podermos insinuar e repassar o bico da botina entre o soalho e as roldanas. Tente alguém fazê-lo e verá, mesmo agarrando a mesa, que o não conseguirá senão mediante vigoroso esforço. De outra feita obtivemos raps depois de tirar as mãos da mesa, e dela afastados. Mãos e pés à vista de todos, fora de qualquer contato, a mesa andou de lado, em marcha irregular. Essa mesa, diga-se, era muito pesada e tinha 1,20 metros. A meu pedido ela ergueu primeiro os 2 pés mais próximos de mim, e depois os 2 outros, alto de 0,20 metros a 0,25 metros, mais ou menos, assim se mantendo por momentos, sem contato de pessoa alguma. Recuei a cadeira, a mesa avançou para mim, sempre isolada de qualquer contato, e acabou colando-se à cadeira impedindo que me levantasse. Quando atingiu o nível do meu rosto, levantou-se várias vezes e pude, então, certificar-me, pelo tato e pela vista, de que não repousava no chão e que ninguém poderia imprimir-lhe aqueles movimentos. Deixo aos cépticos o direito de supor a existência de fios invisíveis, manejados por imaginário cúmplice, a flutuar também invisível no espaço. Essas as minhas primeiras experiências, que, comparadas às posteriores, jamais me deixaram quaisquer dúvidas. Atrás dessas manifestações existe uma inteligência oculta, afirmativa esta que destrói todos os fundamentos do materialismo. Não sou assaz ingênuo para supor que minhas assertivas vão mormente impressionar a opinião pública, e que meu testemunho tenha maior peso que outro qualquer, mas espero que sirva de estímulo a outras testemunhas, para que nos comuniquem seus dados e provas, até que possamos constranger os opositores a reconhecerem a realidade dos fenômenos, ou então que somos nós outros de uma cegueira e patetice só compatíveis com a mais perfeita idiotia. Assim se expressa William Barrett, titular da Sociedade Real. Pois essas forças psíquicas são as mesmas que atuam nas casas mal assombradas. Minhas experiências nesses assuntos levou-me a uma conclusão idêntica à de Barrett. E todos quantos se deram ao trabalho de ver viram como vimos. As forças em jogo nesses fenômenos são ainda inteiramente desconhecidas, qualquer que seja sua afinidade com as forças elétricas, por isso que entram nelas fatores de evidente mentalidade, de vivos e de mortos. Lombroso escrevia em 1910, Hipnotismo e Espiritismo, pág. 228, os fenômenos das casas mal assombradas trazem importante contribuição para resolver o problema da atividade póstuma dos defuntos. Tais fenômenos seriam perfeitamente análogos aos mediúnicos comuns, além de mais, espontâneos, a miúde sem causa aparente e quase sempre circunscritos a uma casa, um cômodo, um núcleo de pessoas. Os mais frequentes são os de raps muito fortes, atritos, passos, transporte de objetos, mesmo através de cômodos fechados à chave, mais raramente, aparições. Outras características, absurdidade aparente, ausência de objetivo conhecido, nos fenômenos de motilidade, tais como timbre de campainhas, extinção de luzes, remoção de objetos como sapatos, tocados, etc., para lugares imprevisíveis, roupas amarfanhadas ou amarradas, etc. De notar, também, o grande estridor das pancadas, a projeção brutal dos objetos, sem consideração a pessoas ou coisas, tanto quanto a banalidade vulgar e, por vezes, intencionalidade maléfica, incêndios, depredações e quejandas. Tudo isso nos parece banal e mesquinho. Mas, se daí resultai a prova da sobrevivência além túmulo, havemos de confessar que não é banal, nem mesquinho. Quem não desejará, no momento da perda de um ente querido, obter, depois de lhe pedir, um sinal qualquer de sobrevivência, ainda que seja só movimento da ponta de um dedo? Os fatos são reais, incontestes. A crença nas casas mal assombradas é antiga quanto o mundo, como se evidencia pela existência de vocábulos que as designam, em todas as línguas.
Temos, assim, em alemão Spuken, em inglês Haunted, em italiano Spiritati ou Infestate, em francês Antes, sem falarmos de numerosas expressões regionais. Vimos, também, a sua realidade confirmada em sentenças judiciais. Casas assombradas, estas simples palavras, emitidas ao acaso no curso de uma palestra, têm o condão de suscitar ironias e anedotas estultas. De um lado, os que não veem em tudo isso mais que intrugice, truques, ventrílocua; de outro lado, os contos lendários, supersticiosos, vão deformando e exagerando os fatos, graças à influência da imaginação e pendor para o sensacionalismo. O prurido do mistério vibra o sistema nervoso das mulheres, a jactância dos homens expande-se à vontade. Há pouco, negavam tudo, agora já admitem as mais absurdas fantasmagorias. Entre os dois partidos extremos igualmente falsos, há posição convinhável para o observador imparcial e atento. Continuemos a nossa visada. Desde o começo do meu inquérito, uma leitora assaz ponderada e já conhecida do leitor, senhorita Adélia Vaillant, membro da Sociedade Astronômica da França, escreveu-me de Foncquevillers, em 10 de julho de 1900, o seguinte: nos dias 16 e 17 de fevereiro de 1881. Ouvimos barulho em uma porta da casa em que ainda moramos. Eu e minha irmã estávamos então em Arras, e ainda agora aqui tenho à vista a carta de minha mãe, datada de 28 de fevereiro de 1881, em que nos participava as insólitas ocorrências. A princípio, pancadas secas, depois sacudidelas, serrar de madeiras, raspagens, fechaduras que se abriam, queda de chaves. Omito todos os pormenores para economizar tempo e quero apenas dizer que o ar estava calmo, não ventava e ninguém se poupou a pesquisas minuciosas para convencer-se de que se não tratava de algum animal ou de algum pândego de mau gosto. Que pensam vocês de tudo isso? Perguntou minha mãe aos meus irmãos, ainda muito jovens. É a alma de tio Edmundo, que quer uma missa em Foncquevillers, teriam eles respondido sem hesitação. Esse tio, advogado nos auditórios de Paris, falecido havia pouco e quase de repente, em Arras, ocupava-se um tanto de espiritismo e mostrara desejo de manifestar-se post-mortem, se lhe fosse permitido, dizia. Na manhã do segundo dia, o serralheiro Caron foi à nossa casa, a serviço de sua profissão. Examinando a fechadura e a porta, encontrou-as perfeitas. Contaram-lhe o caso e ele, logo, morreu-lhes alguém da família há pouco tempo. Pergunto por que lá na minha aldeia de Fampoux se deu um caso semelhante e de maiores proporções. E contou o seguinte: por ele próprio testemunhado, o conterrâneo havia perdido prematuramente a esposa com a qual tinha compromisso de umas tantas missas. Nos primeiros tempos cumpriu pontualmente a promessa, mas depois distraiu-se com os planos de segundo matrimônio. A tralha da cozinha e a louça no armário entraram então a dançar todas as noites, e a coisa só terminou quando ele se desobrigou inteiramente do compromisso com a defunta. Pouco antes de 1880, noutra casa de Foncquevillers, ouviram-se rumores sem causa conhecida. Diversos moradores da aldeia lá acorriam por averiguar o que se passava. Contaram na minha presença que, todas as noites, davam pancadas fortes de abalar as janelas. Meu avô, que lá foi com um amigo, ouviu esses rumores na porta do forno, que, concluiu, achava-se completamente vazio. De quando em vez, o estrépito era tal que houve quem o comparasse à descarga de um carroção de cascalho. Todas as investigações resultaram inúteis. As manifestações cessaram com as missas em intenção dos familiares falecidos, mas, neste como no caso pré-citado, pode ser que isso não passe de fortuita coincidência. Em uma terceira casa da mesma aldeia, e em tempos mais afastados, ouviram certa noite rumores semelhantes aos de grandes pedradas nas janelas. E sempre que isso ocorria, à noite, os moradores eram acordados em sobressalto. Terrificados, pensavam eles que só podia ser algum ignoto malfeitor, oculto no jardim. Quando chovia, procuravam no solo amolecido o rastro do inimigo imaginário, mas escusado é dizer que nunca encontraram coisa alguma. Pergunto-vos, caro mestre, se as almas dos mortos podem, efetivamente, ter parte nesses distúrbios inexplicáveis, ou se devemos antes lhes atribuir uma causa natural desconhecida.
No campo e nas aldeias é voz corrente que esses barulhos extraordinários, deslocamentos de louça, móveis, etc., são promovidos por almas do outro mundo, que pretendem orações, missas ou cumprimento de votos e promessas feitas. Que dizeis? Carta 923. Adélia Vaillant. Aqui, de pronto vemos uma ideia religiosa associada à explicação do fenômeno, uma alma penada. Esses pedidos de missas e preces podem parecer surpreendentes, mas não podemos desconhecer que são frequentes e podemos apontar 12 exemplos no tomo Ide a Morte e o seu Mistério, entre eles o do quadro de Van Eyck, do Museu de Bruges. Não estaria causa na mente dos assistentes. Tudo está por estudar, sem ideias preconcebidas. Que dizer dos exorcismos, às vezes eficientes, das casas mal assombradas? Às vezes, digo, e não sempre. Entre as numerosas comunicações que possuo, destacarei a seguinte, tanto mais notável quanto bem observada. Ela me veio de Buenos Aires, com esta carta, Museu de História Natural, 20 de junho, 1921. Prezado mestre, os 2 volumes de sua obra A Morte e o seu Mistério despertaram a atenção do nosso grande público para os problemas psíquicos, induzindo a pensar no além. Permito-me, então, comunicar-lhe um caso espontâneo e prolongado de assombramento, que poderá talvez, se chegar a tempo, ser incluído no 3º volume. Só ultimamente tive conhecimento dele, por uma das testemunhas, homem sério e inteligente, cuja boa fé posso abonar. Até agora, esquivou-se de tocar no assunto, temendo o ridículo. Refiro-me ao Sr. José Amadei, italiano de 37 anos de idade, que trabalha há 10 anos neste museu, como marceneiro. Chegando da Itália, em 1903, foi morar com o irmão Amadeu Amadei, casado e residindo com a família na Vila Devoto, num arrabalde dessa cidade. Compunha-se a família de 5 pessoas, isto é, sua cunhada com 3 meninos de 1, 3 e 5 anos, sua velha mãe e uma jovem criada de 17 anos. Contaram-lhe que a casa tinha sido teatro de fenômenos estranhos, ruídos noturnos, etc. no ano anterior, a ponto de provocar a intervenção da polícia, aliás inútil. Espírito forte e liberto de superstições, recusou acreditar no que lhe diziam e, contudo, teve de render-se à evidência, constatando por si mesmo a realidade dos fatos, que recomeçaram com maior intensidade logo após a sua chegada. Os fenômenos ocorriam ordinariamente à noite, quando todos se deitavam e apagava-se a luz. Eram pancadas fortes nas portas e nas janelas, no âmago das paredes, nos móveis e no soalho. As portas estalavam como que as estivessem arrombando. Por fim, o Sr. Amadei quis, armado de revólver, saber o que ocorria e que supunha não passar de estúpida brincadeira. Armou a sua tocaia e nada logrou descobrir. Por vezes, atiravam as cobertas para baixo da cama e apagavam a vela, quando tentava acendê-la. O mesmo se passava em todos os quartos, roupas tiradas das gavetas e misturadas no chão, louça removida dos armários, etc. Certa feita, em pleno dia, acharam, sobre a mesa de um quarto fechado a chave, 3 vasos de flores e a lâmpada derrubada, artisticamente dispostos em cruz. Impossibilitados de dormir, a moradia tornava-se intolerável e já pensavam na mudança, quando alguém notou que, no meio de todo o distúrbio, o berço da criança de 1 ano sempre fora poupado. Daí a ideia de que tudo proviesse do avô paterno do menino, homem muito piedoso e falecido havia 29 anos, no intuito, talvez, de forçar o batizado do Petis. Isso feito, com a alegria geral da família cessaram de todo e definitivamente os fenômenos, que se haviam prolongado por 14 dias consecutivos. Devo acrescentar que essa família nunca praticou o espiritismo nem tinha dele a mínima noção. Aí tem, Sr. Flammarion, o fato que julguei útil comunicar-lhe, sobre o qual me será fácil dar outros apontamentos, se assim entender, visto que o Sr. Amadei aqui trabalha e está sempre em contato com a família. Carta 4549. Pedro Seriesólogo do Museu de Buenos Aires. O inquérito por mim promovido confirmou plenamente a realidade dos fatos. Uma carta de 24 de agosto de 1921 contém, entre outros, um depoimento do Sr. José Amadei. Esta observação é inatacável.
Certo, não faltarão leitores, 1%, talvez, a imaginarem que o correspondente, apesar dos seus títulos científicos, não passa de engraçado fascista ou crédulo ingênuo, para ficarem com a sua convicção de fraude, entremês, ilusão, ironia, e o mais. Deixemo-los falar. Sem irreverência aos negadores contumazes, cabe aqui lembrar o provérbio árabe que diz: os cães ladram e a caravana segue. Estamos na caravana, a caminho para a terra da promissão. Força é reconhecer que tudo isso é muito estranho e inexplicável, no estado atual de nossos conhecimentos. Afirmamos, porém, ao mesmo tempo, que esses fenômenos de Buenos Aires são semelhantes aos do Calvados, Corrèze, Alvergne, Inglaterra, Portugal, etc., e que, para negar a realidade dos fatos reunidos neste livro é preciso desprezar a sua evidência. Vemos, também, ideias religiosas associadas a essas manifestações, indiciando raciocínio e finalidade. Entretanto, elas são variadas e muito diferentes, como vamos ver nesta narrativa que me veio do Havre com data de 12 de janeiro de 1920. Não passo de um pobre operário sem instrução e que melhor andaria, talvez, em se não preocupando com essas coisas. Mas a verdade é que, aos meus 12 anos de idade, presenciei em Maneville Lagoupil, um fato sensacional e de grande repercussão na localidade. A coisa passava-se na granja de Puivarim, onde se ouviam, parece, insólitos barulhos. Isso porque, comentavam, o proprietário não se desobrigara de umas tantas promessas de um parente recentemente falecido. Uma noite fui com meu avô condecorado de Santa Helena e mais o pai Voti, comandante de polícia assim ao cunhado verificar o que por lá se passava na dita granja. Lá estávamos havia 2 horas sem nada ver e, quando resolvemos retirar-nos, disse o pai Voti a meu avô, vê lá, Torquato, a boa peça que nos pregaram. Mal acabava de dizer e os móveis e a louça entraram a dançar em toda a casa. Era assim como sabá de feiticeiros. O barrete de meu avô foi arremessado ao fogão, queimando-se, e eu próprio fui atirado de encontro à porta da rua. Nisso, ouvi meu avô iracundo dizer: tu que te mostras tão pimpão, se vens de Deus, fala-se do diabo, eu te esconjuro. Esses fatos, como há pouco dizia, passaram-se em Maneville e os velhos moradores ainda os têm de lembrança. Não havia por lá encenação alguma, nem médium, nem prestidigitador e sim, apenas, simplórios campônios. Eis o que me julguei na obrigação de vos informar, ficando ao inteiro dispor, caso preciseis de mais amplos apontamentos, carta 1014. Saturnino Tinel Havre, Rua Lefevreville, 7. Tomando informações, verifiquei a fidelidade dessa narrativa. Eis agora outra mais recente. Em dezembro de 1922, a senhorita Lacerre, proprietária em Cap, Porte Sainte-Marie, comunicou-me a ocorrência de uns tantos fenômenos na escola leiga das filhas de. A propósito da inquirição que sempre faço para a instrução pessoal, a missivista aconselhava que me dirigisse diretamente à senhorita X, professora jubilada, que, com outras colegas, testemunhar o feito. Os distúrbios eram tão violentos, diz a narradora, que houveram de recorrer ao vigário a fim de que as orientasse. Escrevi, portanto, a senhorita X e aqui tenho o que me respondeu, com fecho de 14 de janeiro de 1923, a casa em que morei 16 anos era, não sei se ainda o será hoje, mal assombrada. Todas as noites as minhas adjuntas eram despertadas por intensa barulhada, que eu mesma ouvia, muitas vezes. A senhorita X, atualmente diretora da escola Carnot, em A, fazia-me ainda ontem no histórico das suas emoções. Assim que, uma noite, viu agitar-se o cortinado e divisou uma mão que crescia e o arrepanhava. Terrificada, assentou-se na cama e, como a lâmpada estivesse acesa, podia acompanhar aquela mão em todos os seus movimentos, até que desaparecesse, continuando embora o cortinado agitar-se com violência. Outras vezes, pareceu-lhe que o guarda-roupa se abria e, levantando-se, via um molho de chaves a balançar-se. Sendo o dormitório das adjuntas sobreposto às salas de estudo, era comum ouvirem reguadas nas carteiras, parecendo-lhes que as ditas carteiras estavam sendo arrastadas e removidas.
Uma noite, eu mesmo ouvi grande estrondo na cozinha e tive a impressão de que a prateleira houvesse desabado e que o vasilhame se esfrangalhava no ladrilho. Quando a criada entrou de manhã em meu quarto, ordenei-lhe que fosse imediatamente à cozinha, pois a prateleira tinha caído. Dali a pouco, voltou dizendo que tudo estava em ordem. Passado algum tempo, farta de extravagâncias, resolvi levar o caso ao senhor vigário, que se prestou a benzer a casa. Todavia, os distúrbios continuaram e não tivemos remédio senão investigar por nós mesmas. Tudo resultou inútil, vale dizê-lo, pois nada encontramos que pudesse justificar aquela anomalia. Fastidioso e longo seria enumerar aqui tudo o que observamos. Aditarei apenas que, uma noite, os vizinhos ouviram como que a descarga de uma carroça de pedras no pátio. Eis o relato de mais uma testemunha, a quem agradecemos. O que mais nos impressiona nesses fenômenos é a sua banalidade. Rumores inexplicáveis, como enfolgeres, rachamento de lenha, abalo de paredes, pancadas numéricas respondendo a perguntas feitas, agitação de cortinas, tombamento de móveis, são coisas inexplicáveis, fenômenos objetivos e subjetivos cuja demarcação teórica se dificulta, porque não correspondem a qualquer finalidade. Que haja forças ocultas em jogo, é indubitável. Mas, que forças serão essas? Nas casas mal assombradas, em algumas manifestações fantasmáticas, ouvem-se, às vezes, ruídos fortíssimos, golpes de marreta, bater de portas e janelas, queda e quebra de louça, e quando se vai a verificar o resultado de tudo isso, nada se encontra demolido, depredado, removido, posto que a hipótese da ilusão alucinatória seja inadmissível, ante o conjunto das observações e constatações. Nós tínhamos em Paris, em 1907, uma Sociedade Universal de Estudos Psíquicos, que foi convidada a compartilhar de vários inquéritos sobre o assunto aqui focalizado. Assinalemos especialmente a história de uma casa nos arredores de Belvry, grande povoado de 7.000 habitantes, a 8 quilômetros de Béthune. A viagem muito demorada, dizia o relatório do engenheiro Chaplain, não nos permitiu presenciar os fenômenos, que tinham cessado alguns dias antes. Todavia pudemos vencer a desconfiança do proprietário, entrar na casa, interrogar os moradores e examinar no mobiliário os incontestáveis vestígios da violência que experimentara. Os primeiros fenômenos remontam a 3 de janeiro. O Sr. Senechal, que tem um pequeno armarinho, mora com sua mulher, já idosa e completamente inválida, em consequência de uma velha paralisia, e de uma rapariga dos seus 15 anos, que faz o serviço doméstico. A partir daquela data, os móveis entraram a saracotear de maneira incrível. Cadeiras a voarem de um compartimento para outro, a espatifarem-se no assoalho ou contra paredes, vasos e utensílios a caírem, em cacos, na loja, o balcão virou de pernas para o ar, caixas de sabonete voavam de um lado para outro, sapatos vazios galgavam escadas, um prato de carne saiu do forno e foi reposto no lugar, fez a mesma trajetória e dessa vez quebrou-se mesmo. Tudo isso se passava durante o dia e cessava ao cair a noite. Os fenômenos explodiam sempre no cômodo em que estivesse a criada, e nunca em sua ausência. Tendo ela solicitado férias de alguns dias, a casa entrou em repouso, mas, logo que regressou, reincidiram os fenômenos. Outra nota típica é que ninguém pôde ver o movimento dos objetos, ouviam, sim, o barulho pelas costas, e quando se voltavam o fato estava consumado. A própria criadita nunca viu tais movimentos e o casal Senechal também não lhe notou, na criadita, qualquer preocupação, gesto ou atitude irregular, preenchendo calmamente as suas funções. Dias antes de nossa chegada, foi ela despedida e, daí por diante, nada mais se produzira. Fizemos o possível por encontrar essa rapariga e não o conseguimos, pois o casal Senechal, muito aborrecido com os sucessos, negou-se peremptoriamente a informar o endereço da ex-criada. Paulo Chaplain, engenheiro. É muito natural que tenham acusado a criada. O leitor, porém, sabe, pelos exemplos aqui lidos, que ela não era responsável. Eis agora o resultado do inquérito a respeito de outra casa, feito igualmente por iniciativa da mesma sociedade, tendo os jornais do Norte publicado um artigo sobre uma casa mal assombrada, em Douai. Para lá nos dirigimos no domingo, 13 de janeiro, a fim de conhecer o fato.
A casa em apreço é a de número 19 na Rua das Escolas. Esteve desocupada há algum tempo e agora, há meses, tem como inquilino o Sr. D., funcionário postal, com a família composta de mulher, 5 filhos e mais uma criada com 17 anos. Os fatos que chamaram a atenção para a casa são os seguintes. Havia uns 15 dias que a senhora D. ouvia baterem à porta frequentemente e lá verificando nada encontrava. A princípio pensou tratar-se de alguma brincadeira, mas não tardou que os toques da campainha se intensificassem a ponto de alarmar toda a casa. Diante de toda a família aturdida, a campainha tilintava forte, e o cordel e o pegador se agitavam com os mesmos movimentos. Todo o quarteirão acorreu e mais de 300 pessoas puderam constatar o fenômeno. A polícia, avisada a tempo, pôs-se em campo, mas nada adiantou. Ou melhor, adiantou que, ao fim de 3 dias, mesmo diante de um agente, a campainha se destacou da parede, num toque final, e despedaçou-se no solo. Esses os episódios publicados pelos jornais. Chegando a Douai, fomos primeiramente ao Comissariado Central da Polícia e lá obtivemos a confirmação dos fatos, mas a autoridade pública declarou que não pudera descobrir-lhes a origem. Fomos então ao 19, mas lá esbarramos com o decreto formal da família D., resolvida a tudo calar e a ninguém receber. Apesar de muito insistirmos, nada obtivemos. Nos rápidos instantes de nossa entrevista com a senhora D., pudemos lançar uma olhadela. A famosa campainha é um artigo dos mais simples, acionado pelo cordel pendente da porta, do lado da rua. Eles se limitaram a substituir a campainha quebrada. Ficamos, assim, reduzidos a interrogar a vizinhança, tendo conversado com diversas testemunhas visuais e auditivas. Todos afirmaram, unânimes, a realidade e grande intensidade dos fenômenos. A campainha não timbrava simplesmente, mas repicava, floreava, e o cordão se repuxava como se alguém o manobrasse. Uma vizinha de parede meia deu-nos apontamentos preciosos. Ouviu, por vezes, os gritos de pavor da senhora D. e sempre que lá acudira verificou que a campainha tocava por si mesma. Dias houve em que a ouviu tocar de 5 maneiras diferentes, enquanto o cordão se agitava loucamente. De outra feita, enquanto conversava com a senhora D., à porta de sua casa, referiu-se à campainha e esta tilintou imediatamente. Esse fato se deu mais de uma vez. Dir-se-ia que a campainha zombava de mim, comentava a senhora. A sua opinião era de todos os vizinhos, isto é, que o bruxedo estava na criada. O padre, chamado a benzer a casa, limitou-se a aconselhar a substituição da campainha. O construtor da casa fez um exame em regra, examinou particularmente a campainha e assegurou a inexistência de qualquer artifício que pudesse acioná-la, intra et extramuros. Nada mais restando a fazer, a polícia organizou um serviço de vigilância. Nada. Uma noite, novo alarme sugeriu o chamado do serralheiro no dia seguinte, mas, justamente nesse dia, verificou-se o último toque com a queda e quebra da campana, que, substituída, não mais timbrou. Nem por isso, digam-se, os pobres inquilinos ficaram tranquilos, pois começaram a ouvir passadas fortes por toda a casa, lâmpadas a se apagarem, a criada lobrigando vultos na escada e nos quartos. Tais alucinações reincidiam a miúde. Também os móveis mudavam de lugar, um berço foi depredado, colchões atirados no chão e as roupas de cama cuidadosamente dobradas e arrumadas nos cantos do aposento. Essa situação, quando procedíamos ao nosso inquérito. Mais tarde nos disseram que tudo cessara com o afastamento da criada. A bem da verdade, cumpre aditar aqui uma circunstância bem curiosa, qual é de se haver retirado a rapariga em companhia do pai, que, gozando fama de feiticeiro, fez, antes de partir, um trabalho para afastar os maus espíritos. É uma coincidência que merece notada, posto que a hipótese de conchavo entre pai e filha nos pareça improvável. Lili, 3 de fevereiro de 1907 do IC, Químico. Vemos, assim, que são sempre as mesmas banalidades, ruídos, movimentos de móveis, toques de campainha. Apesar da fama de feiticeiro, não vemos como inferir sua conivência com a filha, desde que a campainha operava autônomica e espontaneamente.
Conforme temos dito, as observações verificadas com as melhores garantias de autenticidade são tão numerosas quão variadas, e difícil nos é restringir a coleção instrutiva que temos organizado. A respectiva documentação desta obra é considerável. Devo-a, em parte, aos meus correspondentes, ansiosos como eu mesmo por chegar ao conhecimento da verdade, e que se deram ao trabalho de me transmitir suas observações pessoais ou o resultado de suas pesquisas. Corre-me o dever de citar aqui, particularmente, o Sr. Mário Guillot, de Nice, erudito bibliotecário da Sociedade de Estudos Psíquicos da referida cidade, o qual me forneceu, só ele, um contingente de 140 casos criteriosamente escolhidos. Bem a meu pesar, não posso publicar senão uma parte mínima desses documentos que valem, só por si, uma verdadeira biblioteca. O número desses depoimentos é tanto mais digno de atenção, quanto a abstração feita de erros, ilusões e mesmo farsas devemos levar em conta a mediania da mentalidade humana, sua subserviência mental, timidez e covardia. Na comprovação dos fenômenos de assombramento só nos embaraça, repetimos, a escolha. Vejamos mais este. Paris Jornal, de 6 de abril de 1910, publicou uma correspondência de Saint-Nicolas du Port, perto de Nancy, da qual extraímos o seguinte: a criada do atual proprietário do bazar parisiense, guapa camponesa de suas 18 primaveras, estava lavando roupa no tanque do pátio, quando lhe caiu aos pés um pedaço de pão. Na terça-feira imediata, quando Germana Maria, assim se chamava lavadeira, preparava sua barrela semanal, a coisa foi mais expressiva, visto que um grande prego zuniu no ar, varou-lhe a manga esquerda da camiseta e foi alojar-se-lhe na dobra do avental. Refratária a crendices, concluiu que seria tudo um truque de vizinhos. À hora do jantar, desceu a adega e remontou com a garrafa de vinho, na forma do costume, mas eis que grande calhau lhe quebrou nas mãos. A zombaria passava, assim, dos limites toleráveis e Germana começou a gritar. A resposta não lhe tardou, ouviu o tinido de ferros e foi uma verdadeira chuva de projéteis diversos, por cima do muro, tais como pedras, sarrafos, pregos, ganchos, etc. 2 dias correram, evitando a criada, quanto possível, entrar no mal-sinado pátio. Procurou desobrigar-se da sua tarefa no quintal vizinho e nova saraivada rompeu logo que lá chegou. Pregos, ganchos, calhaus foram, dessa vez, atingir as janelas cujas vidraças ficaram em cacos. A partir dessa sexta-feira, o bombardeio cresceu, todas as noites, com pontualidade infalível e chegando a atingir a própria loja. O carpinteiro Fournier estava a experimentar um gorro quando o longo prego lhe o perfurou entre as mãos. O que só restava fazer era entregar o caso à polícia e foi o que fizeram. O comissário do distrito, Sr. Michelet, entrou em sindicâncias e chegou à presunção de haver descoberto a misteriosa saraivada. Em seu relatório responsabiliza simplesmente a rapariga, de quem, afirma, obtivera a confissão. Aqui temos um exemplo pitoresco dos erros frequentemente cometidos no estudo desses assuntos. Não é raro que um médium intermita, de forma subreptícia, alguma coisa de sua inteligência nas suas faculdades reais. Esse enxerto não anula, entretanto, a realidade das ditas faculdades. Isso verifiquei eu mesmo, com Eusápia, senhorita Whit, etc., como se poderá ver em As Forças Naturais Desconhecidas. A Sociedade de Estudos Psíquicos de Nancy publicou a esse respeito o magnífico parecer do Dr. Boucher, que reduz esse caso de Saint-Nicolas du Port às suas verdadeiras proporções e merecimento. O que me impressionou desde logo, escreve, foi a forma por que passavam os projéteis, varando os alvos de madeira e de papelão, dispostos pelo comissário. O orifício era nítido, mais ou menos redondo, apenas raiado nas bordas quase sem estilhas, por comprovar que a força projetiva era de alta potência. Viam-se, assim, 2 grandes pregos encravados num vidro e os estilhaços deste enterrados na parede. Para explicar esses fatos pelos meios comuns, é forçoso admitir o concurso de instrumentos especiais, tiradeiras, bodoques, aretes, etc. Essa hipótese não teria escapado, certo, às autoridades competentes. Houveram, porém, de as desprezar, de vez que se tornariam praticamente impossíveis.
De fato, ninguém arremessa pregos e pedras aos punhados, ou a granel, servindo-se de fundas, bodoques, etc. E ao demais, nada disso foi lá encontrado nas rigorosas buscas e perquirições minuciosas. Tendo em vista os estragos e calculando a potência dos projéteis arremessados, uma e outros muitíssimo superiores à capacidade humana, pessoal, tratei de examinar os respectivos moradores da casa e devo declarar que não me foi preciso fazer demoradas investigações para descobrir o intermediário involuntário dos fenômenos. Era jovem criada de 20 anos, com todos os sintomas de desequilíbrio nervoso, que são o apanágio dos bons médiums. Muitíssimo impressionável, acontecia-lhe isso desde criança parar de súbito, ficar como que hipnotizada, privada de visão e audição. Despertavam-na com aspersões de água fria. Isso me levou a denunciar sem vacilação, ao comissário e aos patrões, como sendo a causadora inconsciente e responsável dos distúrbios, e isso a despeito dos protestos gerais, de vez que o primeiro tinha suas vistas sobre um determinado indivíduo, e os segundos, tendo em conta os bons serviços da criada, não admitiam fosse capaz de semelhantes feitos. Todavia, impressionado com a firmeza dos meus assertos, o magistrado não hesitou em prender a rapariga, logo que me ausentei. Confessando ter jogado, ela mesma, algumas pedras nas vidraças, negou, contudo, que houvesse quebrado mais que duas e afirmou, quanto às demais, que tudo se passara como costumava dizer, isto é, que via arremessarem as pedras, mas nunca pôde saber de onde provinham. Naturalmente, esta última parte do depoimento não foi tomada em consideração e, para tranquilidade geral, a pobre rapariga foi considerada autora única, consciente e responsável por todos os danos e prejuízos. O Dr. Boucher tem absoluta razão. Esses laudos errôneos, condenando agentes irresponsáveis, são frutos da ignorância dos juízes, no concernente a assuntos de psicologia. Uma herdade de Pleiberschist, na Bretanha, deu muito que falar, em 1909. Em Le Matin de 1º de março desse ano, lê-se o artigo depois reproduzido nos anais. Esta casa bretã é típica no gênero, com o seu enredo enxertado de visões imaginárias, sobre o fundo psíquico aqui estudado. Este episódio é de 1909. 4 anos depois, nesse mesmo distrito de Finisterre e cantão de Saint-Egonic, mas noutra herdade da comuna de Plougne-Menes, verificaram-se fenômenos análogos, que muito impressionaram o público. A Vie Mystérieuse de 10 de abril de 1913 publicou longo relatório a respeito, firmado por Jean Metois, que lá passou um dia e uma noite. Desse relatório respigo o seguinte: no pátio, quando entramos, as galinhas mariscavam airosas, indiferentes à tragédia do ambiente, e até os cavalos pareciam dar-nos as boas-vindas, relinchando. É tudo calmaria e paz. A buzina do alto fonfonou repetidamente, roncava o motor. Nada, ninguém se move. Dir-se-ia estarmos não na granja do diabo e sim da bela adormecida dos bosques. Nossa algazarra ninguém perturbou, nem mesmo os animais. Batemos, então, na porta e nada de resposta. Entramos na clássica peça de todas as casas bretãs, com o grande fogão de onde pende a grelha, a mesa enorme a atravancar o espaço. A essa mesa, assentada com a cabeça entre as mãos, uma mulher cinquentona. Com a nossa entrada, parece despertar de um sonho e diz em bretão: bom dia. É a proprietária da granja. Meu amigo fala o bretão como verdadeiro celta e apressa-se a explicar o motivo da visita. Desejávamos apontamentos sobre os fenômenos correntes. Louvado seja Deus, se conseguirdes acabar com eles de uma vez. Será possível? Bons feiticeiros os senhores. Atribuía-nos, assim, poderes que não temos. Nada obstante, para conseguir o objetivo, afirmamos, com toda a galhardia de repórter, que talvez fosse possível acabar com o malefícios. Diga-nos por favor o que se passa. Ah, meu caro senhor, os rebanhos morrem, as plantações definham. Se aqui passasseis uma noite, morreríeis talvez de medo. A barulheira noturna não nos deixa pregar olho. Ali, vede, e apontava para a chaminé, as pedras chovem uma por uma, com fragor terrível. Dir-se-ia que o trovão se concentra nessa chaminé.
Quando se aproxima meia-noite, vemos deslizar formas brancas arrastando pesados fardos, as portas fechadas à chave abrem-se por si mesmas, os cavalos entram a correr no pátio, as vacas mugem como que terrificadas. É de enlouquecer. Invocando as cenas de todas as noites, a locutora empalidece, os traços fisionômicos se lhe alteram, dá-nos a faces do terror. O visitante conversa no seu calão com o rendeiro, com a mulher, com os filhos, e chega a compreender através dos K.R. Krebruski, que se trata de uma terra cujo aluguel pagavam ao pároco e passaram a pagar ao Estado, após a separação da igreja, e mais, que o falecido proprietário estava descontente, por lhe faltarem a promessa de missas, etc. Por toda parte, prossegue o narrador, encontro a superstição, uma crença nas velhas práticas da feitiçaria. Nenhuma explicação plausível e conforme com as nossas teorias psíquicas se vislumbra no conceito dos meus interlocutores. 2 ou 3 campônios falam um francês compreensível e a cada passo lhes ouvimos a palavra demônio. Sobre isso, não haja dúvidas, todas as manifestações, venham dos parentes ou dos gênios da região, são obra diabólica. Convidaram-me a jantar. Sopa de legumes, bélia talhada de toucinho, coelho ensopado, ameixas, cidra. Às 8 horas a mãezinha dita a preço agora é latim, um latim em que os, de acordo com as instruções papalinas, substituem os us. Depois, oferecem-me um colchão e travesseiro arrumados a um canto da sala. Isto posto, cada qual se precipita no leito, preparando-se para dormir, se for possível. No quarto, onde arde uma lamparina de azeite, ninguém pernoita. O rendeiro diz-me qualquer coisa em bretão, que eu não chego a compreender. Estirei-me no colchão e confesso que, apesar da sua dureza, ali assim no chão liso, não tardei em adormecer súbito, desperto com os gemidos dos hospedeiros. Então, ouvi pancadas furiosas, como se alguém, a marretadas, estivesse arrombando a porta. Levantei. A coisa vinha ali do lado do fogão, parecia-me que tentavam arrebentá-lo. Saí, avistei uma escada no pátio e, encostando-a no muro, nela me encarapitei, disposto a desmascarar qualquer mistificação. Nada. No telhado, agarrado à chaminé, lancei os olhos em torno da casa. A calma, o silêncio eram absolutos, mas a verdade é que no meu observatório continuava ouvindo as pancadas na parede. 2 horas da manhã. Voltei à sala. Vejo o rendeiro e sua mãe assentados na cama, sempre a gemer. Até às 2h22, precisamente, as pancadas se repetem com intervalos regulares, depois cessam de chofre e não se renovam até pela manhã. Eis o que vi, ou melhor ouvi, pois a verdade é que não lobriguei nenhum fantasma dos que, dizem, atravessam o quarto para promover malefícios. Isso que eu vi, porém, é assaz perturbador para permitir que acreditemos no testemunho do Sr. Krogenek e em manifestações outras, porventura mais terríveis. Não quero tirar conclusões. Aos mais competentes e experientes no assunto é que compete julgar essa narrativa, cujo único valor está na sua absoluta sinceridade. Chame 2. A hipótese que primeiro nos ocorre, isto é, a alucinação coletiva, em absoluto não cabe aqui. Essas manifestações, insistimos, apresentam na sua estranha banalidade os mais variados aspectos. Detenhamo-nos ainda na que vai a seguir e que me foi comunicada em setembro de 1920. Ela nos lembra, desde as primeiras linhas, a fantasmagoria da Casa do Ourives de Estrasburgo, diferindo tão só na circunstância de indiciar algo de intencionalidade. No seguinte capítulo teremos ocasião de fazer uma classificação característica, tal como requer o assunto. Eis a narrativa na íntegra, deste caso especial, os fatos são de 1865. Meu pai era ateu, republicano, livre pensador. Eu era criança ainda. Morávamos então em Mosnes, perto de Amboise, numa casinha muito asseada e quase elegante, na qual minha mãe estabelecera pequena mercearia, enquanto meu pai trabalhava de ferrador. Saudável, frondeur, expansivo e loquaz, não se lhe dava de ridiculizar os beatos de qualquer devoção, mormente quantos, sempre numerosos no campo, acreditam em feitiços, milagres e leituras da Buena Dicha.
Um dia, ou melhor, uma noite, dormindo o bom sono dos que mourejam de sol a sol, meu pai foi despertado com o estranho barulho que se fazia na escada. Era coisa assim de uma bola cair de degrau em degrau, em ritmo regular, nos dois lances da dita escada. A esse tempo tinha meu pai um ajudante chamado Angevin. A camaradagem florescia nessa bela época e cada operário reivindicava para si o nome de sua província ou aldeia natal. Logo aos primeiros rumores, meu pai percorreu a escada, foi ao sótão e, nada encontrando, voltou a deitar-se. O barulho recomeçou mais forte. Meu pai levantou-se novamente e foi bater à porta do ajudante, que dormia no primeiro andar. Estás dormindo, Angevin? Não, meu patrão, essa barulheira infernal me endoidece e até já calcei a porta, a ver no que param as modas. Vista-se, poltrão, vamos visitar o sótão. Já lá fui, meu patrão, e nada encontrei. Não importa, vamos agora os dois. Lá chegados, os dois homens se entreolharam desconcertados. Que diabo pode fazer esse barulho, Angevin? Sei lá, meu patrão, e os dentes lhe rilhavam, eu também não. Dissemos. O barulho só terminou às 3 horas da manhã. Nesse dia ouviram a forja trabalhar mais cedo. Antes do amanhecer, a oficina reboava aos golpes do martelo e da bigorna esbraseada e os vizinhos comentavam, o ferrador madrugou. Na noite seguinte, a mesma coisa. O livre pensador começava a inquietar-se. Angevin, aterrorizado, ao quarto dia, de capa ao ombro e mala na mão, abordou meu pai. Vou-me embora porque, se aqui ficar mais um dia, enlouqueço, ainda se tratasse de alguém que a gente pudesse enfrentar, mas assim, não. Desculpe-me, não posso ficar. Depois de esvaziarem uma garrafa de vinho, em despedida, apertaram-se as mãos. Angevin mostrava-se entristecido, confuso, e meu pai taciturno e preocupado. É a primeira vez que recuo, foram as últimas palavras do operário, a quem meu pai acompanhou de vista, até que desaparecesse na fileira de choupos que margina a estrada de Mosnes a Amboise. Ainda assim, o pandemônio aumentava lá por casa. Os agentes invisíveis revelavam-se dia a dia mais audaciosos e ativos, tomaram conta do quarto de meus pais, onde estalidavam móveis, dançava a louça, obrigando os velhos a saltarem da cama. Muitas vezes, lá molhei a camisa, costumava repetir meu pai quando narrava o fato, ilustrando com os gracejos comuns nos homens do seu ofício. Que lhe competia fazer? Continuaria a chasquear dos que acreditam em adivinhos e dos que acendem velas à Virgem e aos santos, sobretudo, ó, bom Deus, nada contes a ninguém, recomendava a minha mãe para que não se riam à minha custa. Em Amboise havia feiras mensais e ele lá foi para se distrair. Encontrou amigos dos povoados vizinhos e com eles almoçou. O que guardava em sigilo para os conterrâneos, temeroso do ridículo, contou-o aos outros. À sobremesa, cada qual se saía com a sua história, mais ou menos chula, e ele, como para aliviar-se, desfechou a sua, mais ou menos macabra. A gargalhada foi geral, todos se dispunham à zombaria, quando um dos ferreiros tomou a palavra e disse, não há que rir, amigos, do que diz o Bourdain. Essa coisa é mais séria do que vocês imaginam, aqui ninguém melhor do que eu pode dizê-lo e vou dizer, caro amigo, tens defuntos em casa, defuntos que voltam e com os quais, não se espantem, já se encontrou meios de conversar. E desdobrou uma lição de espiritismo, que interessou a meu pai. Curioso, procurou assistir às experiências de um vizinho e, convencido, confessou-se à minha mãe, que lhe objetava, mas tu dizias que era tudo patarata e que os mortos não voltam, como dizem também os padres nada sabem a respeito. Que há mortos que voltam, não resta dúvida. O que não há mesmo, é paraíso nem inferno. Mas parece que também há um Deus, o que por enquanto não afirmo, senão que o acho mais admirável, pela maneira como explicam. Nas sessões espíritas, responderam-lhe que os distúrbios de nossa casa tinham a significação de esforços do mundo invisível para atrair a atenção dos homens para os problemas do além-túmulo, que, de Sartre, se comprova a sobrevivência da alma e que nosso caso, em não ser isolado, visava converter meu pai e convencer-me a mim, que já contava 12 anos, das verdades espiritualistas. Asseguraram que, atingido o desideratum, tudo cessaria.
De fato, os fenômenos foram diminuindo até desaparecerem de todo. Lembro-me do que nos disseram em uma sessão: as forças imponentes e necessárias à produção dos fenômenos estão agora dissociadas e ficareis inteiramente tranquilos. Pois bem, suponho que meu pai, reduzido a contentar-se com o que via nas sessões, fenômenos muitas vezes difíceis de discernir, para saber o que provém realmente dos mortos e o que procede da sugestão ou da autossugestão, chegou a ter saudades da infernal sarabanda que no começo lhe causara, e a minha mãe, tantos aborrecimentos e temores. Edmundo Baordain. Esse simples, curioso e veraz testemunho, aqui o transcrevemos indene de qualquer alteração. É difícil negar, nestas como em muitas outras manifestações estranhas, a atuação de uma inteligência invisível. Teria havido em tudo isso qualquer intenção, do ponto de vista espírita? Essa é outra questão. Tantas são as manifestações chegadas ao nosso conhecimento, que é impossível expô-las todas. Não silenciaremos, todavia, as de Valência e Embry, que tanta celeuma causaram em 1896. Meu malogrado amigo Dr. Encalce, Papus, que por mais de 20 anos especializou-se no estudo da magia, da cabala, da feitiçaria, forneceu-me notável relatório deste caso, não menos surpreendente e verídico que os anteriores. Eis a carta abreviada que ele me endereçou: muito interessantes, para os ocultistas, esses fenômenos de Valência e Embry. Uma casa até então tranquila, dessa aldeia de 700 habitantes, e na qual reside uma senhora enferma em companhia de 2 filhos e 2 criadas, tornou-se o foco dos fenômenos perturbadores. A casa é própria do Sr. Lebeg, e sua mulher mantém-se de cama, combalida por tantas emoções. Antes de tudo, uma voz grossa e forte a proferir pesadas injúrias, ouvida por uma das criadas, no porão. Essa voz produz tal algazarra que atrai logo 12 vizinhos, os quais constatam o fato. 2 Nos dias imediatos a voz continua, estende-se por toda a casa, podendo ser ouvida no porão, no vestíbulo, na cozinha e em todos os compartimentos do andar. Ela parece sair do solo, mas o timbre é tão agudo e repercute simultaneamente em tantos pontos diversos que não se pode admitir fraude. 3 grandes tábuas, bem como um tonel, têm sido removidos do porão, móveis derrubados nos quartos vazios e utensílios desarrumados por toda parte. 4 Para coroar a obra, a partir do 14º dia, os ladrilhos começaram a voar por estilhaçados à plena luz, isto é, às 4 da tarde, à vista dos moradores espavoridos. Em sua maior parte os fatos ocorreram enquanto o dono da casa se encontrava em Paris, de sorte que não se lhe pode atribuir qualquer participação em todo esse negócio. À noite as criadas se despediram, foram-se e tudo prosseguiu como se lá estivessem, o que vale dizer que nenhuma interferência lhes cabia nos fenômenos. Estes prosseguiram a revelia da providência. Resolveram, então, remover a própria enferma para outra casa e os fenômenos com ela se transferiram. O leito foi revolvido e até tombado. Mais de 50 pessoas idôneas presenciaram esses fatos e os reafirmaram perante as autoridades. Que fenômenos serão esses? Farsa de mau gosto, como acontece tantas vezes? Teremos uma simples criada zombar de toda uma aldeia com história de defuntos? Penso que não, e vou dizer por quê. Os fenômenos fraudulentos ocorrem comumente à noite, sempre no mesmo local. Cessam com o afastamento do seu promotor. Aqui, vemo-los dia e noite, após o afastamento de todos os membros da família. Seria preciso, pois, admitir uma cumplicidade coletiva, que, ainda assim, mal explicando alguns efeitos físicos mais grosseiros, jamais explicaria as vozes e esses deslocamentos instantâneos. Ao demais, temos a quebra de um espelho, por tal maneira que não poderia dar-se artificialmente. Trata-se de um orifício circular muito perfeito, com uma convexidade entre a madeira e a abertura, a indicar que a operação partiu de dentro para fora, como no caso de uma descarga elétrica. Os ingênuos que pretendem tudo explicar, não deixaram de dizer: o ventríloco está oculto em qualquer parte. Mas basta estudar a ventriloquia para ver o absurdo, pois é impossível promover fenômenos que tais no fundo do porão e, se de fato alguma pessoa da casa possuísse essa arte, os ditos fenômenos teriam cessado com o seu afastamento.
Enfim, o locatário não deixou de proceder a pesquisas rigorosas nesse porão, fazendo até escavações para certificar-se da inexistência de fios e dispositivos quaisquer em comunicação com os pavimentos superiores. Todos os vizinhos inquiridos, crédulos ou não, afirmam a realidade das vozes. Pessoas honestas, incapazes de mentir, pessoas idosas, insuscetíveis por índole, como pela madureza dos anos, de alucinarem-se ou deixarem-se sugestionar, atestam que ouviram essas vozes. O Sr. Aynot, prefeito de Valente, e o professor estão nesse número, bem como o vigário, que se recusa, aliás, a estimar nesses fenômenos uma influência diabólica. A garotinha, criadinha, não manifesta